Boa noite. Boa noite. Que Jesus possa abençoar os nossos propósitos do bem e o nosso esforço em se melhorar. É com muita alegria que estou aqui novamente com os irmãos do Centro, do Núcleo Espírita Caritas, aceitando o convite dos nossos amigos aqui, Sueli, do Suci, para conversar com vocês. E eu vou começar, iniciar a nossa conversa fazendo uma pergunta. Como que vocês se sentem com a vida de vocês? O que vocês acham da vida que têm? O que vocês sentem com relação a ela? Se vocês desencarnassem hoje e voltassem hoje para o mundo espiritual, vocês estariam satisfeitos com a vida que levaram? Será que vocês, ou nós, retornaríamos à pátria espiritual cumprindo todos os compromissos que assumimos ao reencarnarmos? Será que nós seríamos considerados um espírito completista? Ou será que chegaríamos no mundo espiritual nos sentindo fracassados, por não termos podido cumprir com todos os nossos compromissos, com toda a nossa programação reencarnatória? Nós gostamos muito de que as coisas acontecessem assim, de forma mágica. Por esse motivo, nós gostamos muito de filmes de super-heróis. Adoramos o Batman, o Homem-Aranha, Super-Homem. São filmes que rendem uma bilheteria enorme, porque nós gostamos de pessoas, de heróis que pudessem resolver os nossos problemas, assim, num passe de mágica. Como se eles pudessem afastar a criminalidade, como se eles pudessem resolver todos os nossos problemas sociais. Como nós adoramos a magia. Nos encantamos quando vemos um prestidigitador, um mágico, fazendo as suas façanhas, fazendo desaparecer tal coisa, ou de repente surgir algo do nada. Como nós nos encantamos com a magia. E nós nos esquecemos, ou não nos apercebemos, do quanto que a vida é mágica. É claro que a magia da vida, ela não acontece assim de um dia para o outro. A magia da vida, ela obedece um time, um tempo para ocorrer. E como nós somos apressados, como nós queremos que as coisas se resolvam rapidamente, de um dia para o outro, nós não nos apercebemos dessa magia. Porque a vida é mágica. E é o caso, então, que eu vou contar para vocês hoje, para exemplificar o quanto eu estou afirmando. Recentemente eu atendi um rapaz, devia ter mais ou menos uns 50 e poucos anos. E ele então chegou no consultório e, como sempre faço, perguntei, o que nós podemos ajudar? Ele então disse para mim que, alguns anos atrás, ele residia em São Paulo, ele é um advogado, e quando ele estava morando em São Paulo, ele foi procurar um profissional que realizava terapia de vidas passadas. Então, com esse profissional, ele se submeteu a algumas regressões de memória, ele contando. E numa dessas regressões que ele fez, ele acessou uma história, um personagem seu, de uma outra vida, cujo conteúdo dessa história o marcou profundamente. Então, ele disse para mim que estava ali, porque ele queria pedir uma opinião
o que é que ele deveria fazer com aquela história. E ele estava me procurando porque agora ele residia em Santos e ficou sabendo do meu trabalho, que era semelhante àquele que ele fazia na capital. Eu falei assim, tá, então você me conte a história que você descobriu de sua vida passada. Aí ele disse assim, antes de eu te contar essa história, eu quero te contar uma história da minha vida atual, porque tem a ver com essa história do meu passado, desse personagem que eu fui. Então me passou a contar a sua história. Eu vou dividir com vocês. Ele disse que em julho de 1987, exatamente 32 anos atrás, julho de 1987, ele era espírita, tinha 23 anos de idade e frequentava um centro espírita lá na cidade de São Paulo. Ele falou que certa vez ele estava no centro assistindo uma palestra, nesse mês de julho de 1987, quero que vocês gravem a data, porque ela é muito importante. E ele estava então assistindo uma palestra, tinha 23 anos de idade. Quando terminou a palestra, levantou uma moça da assistência e veio caminhando pelo corredor do salão, acompanhado de uma senhora. Quando ele olhou para os olhos daquela moça, ele olhou aquela moça na sua frente, ele não conseguiu tirar os olhos dela, e nem ela dele. E eles então ficaram se olhando, e ela veio caminhando pelo salão, e ele então contou para mim que ele ficou impressionado com aquela moça, sentiu que o seu coração estava disparado, e a moça então desceu as escadas e foi embora. Puxa, mas quem é essa moça? Eu nunca a vi aqui. Chamou muita atenção dele, aquela moça, e o que ele sentiu por ela, naqueles instantes que ele a viu na sua frente. Quando chegou na outra sexta-feira, disse ele, eu cheguei no centro, subi as escadas e olhei, ela estava sentada lá na frente, junto com aquela senhora. E ao seu lado tinha um lugar vago. E eu me coloquei ao lado dela, sentei, olhei para o lado assim, ela também olhou, cumprimentei com a cabeça, ela correspondeu, então eu puxei a conversa com ela. Falei, puxa, você é nova aqui, né? Nunca te vi aqui. Ela falou assim, ah, sim, eu moro com a minha tia. Ele apresentou a senhora, que era a tia dela. Eu moro com a minha tia e nós mudamos agora, recentemente, para uma rua próxima daqui, e esse centro fica muito próximo, a gente vem até pé para o centro. Eu falei para ela, ah, sim, esse centro eu gosto muito, já frequento ele há algum tempo. E falei para ela assim, inclusive, de sábado, amanhã, que era uma sexta-feira, funciona a mocidade espírita. Disse ele para ela. E se você quiser comparecer, amanhã às 6 horas da tarde. E no dia seguinte, no sábado, ela estava lá. Eu apresentei ela para os outros jovens, e ela começou a frequentar a mocidade, e uma semana depois nós estávamos namorando. Ele disse que sentia um amor profundo por essa moça. Era um amor intenso. E ela por ele. Ele dizia assim que é como se eles tivessem sido feitos um para o outro. Combinavam em muitas coisas. Os mesmos gostos para as músicas. E eles se adoravam. E ele disse que naquela época, em 1987, não existia ainda o celular. Então, eles quase não se falavam, porque ele trabalhava o dia inteiro numa empresa, ela parece que era uma professora, e eles só se viam, então, de sábado, na mocidade. Às vezes, pouco se falavam pelo telefone, durante a semana. Quando chegava no sábado, nós nos encontrávamos, dizia ele.
E aí nós ficávamos na mocidade, na reunião, e depois saímos para passear. Nossa, mas a gente se dava muito bem. Como a gente se amava. A tia dela me adorava, porque eu tinha um carro na época, e às vezes a tia dela precisava ir ao médico, e eu ia para o meu carro e levava ela ao médico. E ela fazia um gosto que eu casasse com a sobrinha dela. Que inclusive, muitas vezes falou em casamento comigo. Ela comprou até uma aliança de compromisso, coloquei nos dedos. Nos estávamos muito bem e nos amávamos profundamente, sim. Isso foi em julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quando chegou em dezembro, nós fomos sair um dia, após a mocidade, e eu percebi, disse ele, que ela estava assim, um tanto quanto distante, assim meia fria, diferente das outras vezes que nós já havíamos saído. Eu não disse nada, achei que devia ser algum problema, ela não quis comentar nada comigo, mas na outra semana, quando nós saímos, ela estava mais distante ainda e mais fria. E eu peguei e toquei no assunto e falei, aconteceu alguma coisa? Percebendo você diferente? Ela disse, é justamente isso que eu quero falar com você. Então, eu estou achando o nosso relacionamento muito sério. Eu sou nova ainda, tenho 20 anos, e estou estudando, e o nosso relacionamento, e eu ainda tenho muita coisa para fazer, muita coisa para estudar, e eu queria dar um tempo. Eu disse, mas sério? Eu fiz alguma coisa para você? Não, você não fez nada. É comigo mesmo. Mas a gente estava se dando tão bem, você mesmo que falou em casamento, você que comprou a aliança de compromisso, e me deu, e quis que eu usasse, assim, justamente é isso que eu quero fazer, eu quero dar um tempo, eu quero pensar. Aí vocês sabem que dar um tempo, a pessoa quer desfazer o compromisso. Disse ele que aquele dia ele foi arrasado para casa, não acreditando no que havia acontecido. Ele chegou em casa e mal conseguiu conciliar o sono naquela noite, pensando assim, amanhã ela vai me ligar, amanhã ela vai telefonar para mim, vai dizer que estava enganada, vai pedir desculpa e vai pedir para que eu a veja. Mas ela não ligou. Quando foi umas 6 horas da tarde, naquele domingo, uma amiga, uma colega de escola, nós estávamos de férias no mês de dezembro, me ligou para perguntar um assunto lá referente a um trabalho que nós deveríamos entregar no começo do ano. E ela percebeu que eu estava meio calado, e ela perguntou para mim, e eu acabei contando. Ela falou, não acredito, sério? Puxa, caramba, vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta para você esfriar a cabeça. E eu então peguei meu carro, passei na casa dessa minha amiga, que inclusive era noiva, eu era muito amigo do noivo dela. Nós fomos então dar uma volta. Parei o carro, pensando assim, num local para que nós pudéssemos conversar, num outro extremo da cidade, onde residia a menina. Entramos num barzinho, sentamos numa mesa, era do lado do outro, pedimos um suco, estamos conversando. Eu meio cabisbaixo, meio calado, tentando me animar com a presença dela. Quando de repente, quem que entra no bar? A garota. Entra no bar, acompanhada de outro rapaz, de mãos dadas. Disse ele, quando eu vi aquela cena na minha frente, o chão sumiu dos meus pés. Se um raio tivesse me atingido naquele momento, não teria feito tanto estrago quanto aquela cena que eu vi diante dos meus olhos. Ela, quando me viu, ficou dura. Não sabia o que fazer. Soltou a mão do rapaz, mas eu já tinha visto. Passou por mim, sem me olhar. E eu cheguei para minha amiga assim, e
falei para ela que queria ir embora, que não estava muito bem. Estava me sentindo muito bem. Fomos embora, fui para casa naquele dia, naquela noite, me sentindo pessimamente. Não consegui dormir durante várias noites, disse ele. Eu nunca mais vi aquela mulher na minha frente. Nunca mais. E como você não vê, se fosse hoje em dia, tem o Facebook, tem o celular, você já vai ver se a pessoa está postando alguma foto com um namorado novo, você manda mensagem pelo WhatsApp, tentando reatar, mas naquela época não tinha nada disso. Eu nunca mais a vi. Então, como eu nunca mais a vi, é como se a pessoa tivesse morrido. Como se tivesse ido embora de vez. Embora ela morava em São Paulo, igual a mim. E por não vê-la mais, é muito mais fácil você esquecer. Então você sofre, como eu sofri, sim. Depois de algumas semanas, eu fui voltando à minha normalidade. Depois, namorei outras garotas. Até que por fim, mais tarde, alguns anos depois, eu me casei. Sou casado hoje, tenho 2 filhos. Nunca mais vi essa moça. Até julho de 2017. Exatamente, matematicamente, 30 anos depois. Ele disse que estava numa festa, uma festa que havia sido convidado, um amigo, e de repente, sentada numa mesa ao lado, acompanhada de algumas outras pessoas, estava ela, olhando para ele. Ele a reconheceu na mesma hora. Apesar de ter passado 30 anos, tinha o mesmo biotipo, magrinha, cabelo escorrido, só que 30 anos mais velha. Ela tinha 20, agora estava com 40. 50. Mas vocês estão prestando atenção. 50 anos. Aí então ele se levantou e foi lá cumprimentá-la. E passaram então uma conversa assim, informal, como se fossem 2 conhecidos que se reencontram depois de um longo tempo. Ele se virou para mim e disse assim: olha, eu não senti por ela absolutamente nada. Até fiquei impressionado, perguntando para mim mesmo, mas e aquele amor tão intenso, profundo que eu sentia? O que é que de fato eu deveria sentir naquela época? Porque eu não senti nada por ela. Como se fosse uma conhecida, uma amiga. Ficamos conversando, ela então perguntou do que eu estava fazendo, trocamos só amenidades. E então eu dei meu celular para ela e ela deu o celular dela para mim, o número. E desde então nós vínhamos trocando algumas mensagens, tipo bom dia de trabalho, bom fim de semana, coisas triviais. Isso foi em julho de 2017. Quando chegou um dia em setembro, esse mesmo ano, 2017, ele é advogado em São Paulo. E ele então chegou um dia de manhã no seu escritório de advocacia e veio nele uma intuição. Aquelas intuições que são irresistíveis, como se você tivesse que cumpri-la. E então vinha a intuição dizendo assim para que ele contasse a história para a moça. Tá, mas eu não vou contar essa história. Conta a história para ela. Não, mas não tem nada a ver, já se passaram 30 anos, ela está casada, tem filhos.
Eu não sinto nada por ela, não tenho nada que contar, história nenhuma, mas a intuição insistia que ele deveria contar a história para você. Aí eu perguntei, mas que história? A história que fez eu procurar você, referente à minha vida passada. A intuição dizia que eu deveria contar essa história para ela. E eu não encontrava dentro de mim razões plausíveis para fazer isso. Por isso eu estou aqui. E eu queria que você, então, dissesse para mim o que eu devo fazer. Mas então tu me conta a história. Então a história é a seguinte. Século XVIII, mais ou menos. Eu era um homem alto, magro, usava um terno cinza, um sobretudo escuro. Era uma pessoa muito rica, ou era um empresário, ou um banqueiro. E eu, então, estava entrando num teatro, acompanhado de uma moça, uma donzela. A donzela estava na minha frente, eu descrevo a donzela perfeitamente. Usava um vestido comprido, claro, um corpete lilás, e usava o cabelo preso, tipo um coque. E nós estávamos, então, entrando nesse teatro, que era um lugar extremamente luxuoso. As poltronas eram forradas de veludo azul. E eu então entro acompanhado dessa moça e nós nos dirigimos para o nosso assento. E quando nos sentamos, eu seguro na mão dela, olho para ela e descrevo o rosto dela. Olhos azuis, nariz perfilado. Ela é minha amante. E nós somos profundamente apaixonados um pelo outro. Não conseguimos viver um longe do outro. Eu sou casado, tenho 2 filhos, ela é casada e não tem filhos. E nós nos encontramos, disse ele, em lugares assim, distantes, porque eu não estou na cidade onde eu resido. Quando nós nos encontramos, nós procuramos lugares distantes, até que as nossas famílias descobrem. Minha mulher, desesperada, quando fica sabendo, me ameaça, disse que me amava muito, disse que eu não poderia abandonar os seus filhos, a minha família, e eu não me importo com os apelos da minha esposa e a abandono. E ela abandona o marido, e nós fomos então viver o nosso romance, o nosso idílio amoroso, imaginando, como muitos ingenuamente imaginam, que poderíamos ser felizes. Mas ninguém, em época alguma, conseguirá ou conseguiu ser feliz em cima da infelicidade dos outros. Resultado, após alguns meses em que eu havia me separado da minha família, a minha esposa se suicidou, enforcada. Depois que morre, passa a me perseguir espiritualmente. Resultado, nós não fomos felizes. A nossa vida foi um desastre. Dificuldades em cima de outras. Brigávamos frequentemente. Depois de um tempo, o marido dela veio tirar satisfações comigo. Eu o ameacei, porque eu era um homem poderoso, rico. Eu o ameacei e ele desapareceu e foi embora. Nós não conseguimos ser felizes. Nossa vida foi um tormento contínuo. Brigávamos frequentemente. E eu acabei então desencarnando até antes do tempo previsto. Retornei à pátria espiritual espicaçado de culpa, de arrependimento pelo que eu havia feito com a minha família, minha esposa. E ela continuou a perseguição sobre mim, me arrastando para fugas horríveis do mundo espiritual, conseguindo me manipular em função do sentimento de culpa enorme que eu carregava, porque eu realmente me sentia profundamente culpado por toda aquela situação desastrosa que havia acontecido. Essa foi a história. E essa moça,
que era minha amante, é essa que eu conheci há 30 anos atrás. O que eu faço? E eu disse para ele, conte a história para ela. Siga a sua intuição. Siga o seu coração. Mas o que vai adiantar eu contar essa história para ela? Você nem imagina. Conte para ela. Passaram-se 15 dias, ele retornou à terapia. Ele sentou na poltrona e falou assim, contei. E aí, como foi? Bom, eu, conversando com ela pelo WhatsApp, um dia, logo cedo, mandei-lhe uma mensagem perguntando que momento, que hora, que naquele dia ela teria um tempo livre, porque eu queria contar uma história para ela. Ela disse, hoje às 4 horas você pode me chamar, que eu estou livre. Quando foi 4 horas, eu liguei para ela, escrevi para ela, dizendo que eu precisava conversar com ela. Ela falou, você pode falar. Eu quero te contar uma história. Mas que história? Você está sentada? Ela falou assim, poxa, eu estou com medo dessa história. Não, é uma história que eu quero lhe contar. E quando eu lhe contar, eu gostaria que você prestasse atenção, porque depois eu vou lhe perguntar o que é que você sentiu. Então, eu fui escrevendo no WhatsApp e dividi com ela essa história. Quando eu terminei, eu escrevi, fim. Esperei. 40 segundos. 45 segundos. 1 minuto, não vi a resposta. E eu escrevi, e aí? Ela disse, escrevendo, estou chorando. Por quê? Eu sei quem era. Eu era sua amante. Eu falei, exatamente. Aí então, ele disse, nós começamos a entrar no particular. Porque até então, só havíamos conversado trivialidades. E eu fiquei sabendo, ela disse, que o seu marido atual é aquele que havia entrado com ela de mãos dadas naquele bar, naquela noite fatídica. E esse marido dela, que foi o rapaz que entrou com ela de mãos dadas no bar, era um antigo namorado dela, que reapareceu quando nós estávamos namorando. E influenciado pela minha esposa do passado, que ainda estava na minha vida hoje me perseguindo, porque quando eu fiz a regressão com ela 3 anos atrás, eu consegui com que ela me perdoasse, porque eu pedi perdão do fundo do meu coração e muito provavelmente ela já devia estar cansada daquela perseguição, daquela vida e resolveu me perdoar. Mas lá, quando nós estávamos namorando, ela interferiu nas decisões dela para que não me escolhesse o outro. Então ela disse para mim, nesses 30 anos que se passaram, eu sempre perguntei para mim mesma se eu havia feito a escolha certa. Nesses 30 anos que se passaram, eu carreguei um peso nos meus ombros e um sentimento de culpa profundo no meu coração pelo que eu havia feito com você. Eu virei para ela, escrevendo, e disse, então não se preocupe, porque você fez a escolha certa. Não era para nós ficarmos juntos. Não tínhamos esse direito nessa vida. Esse seu marido atual é aquele que você abandonou na outra vida. E você tinha responsabilidades com ele. Nós não tínhamos o direito de ficar juntos. Segundo, disse a ela, você pode tirar o peso dos seus ombros e esse sentimento do seu coração, porque em nenhum momento eu fiquei com raiva de você. Fiquei triste,
fiquei aborrecido, mas nunca senti raiva de você. Porque quando tudo aconteceu, mesmo eu não sabendo dessa história do passado, que eu vim saber há 3 anos atrás, tinha algo dentro de mim que dizia que nós não tínhamos o direito para ficar juntos, que não era para nós ficarmos juntos. E eu aceitei. Sofri, chorei, fiquei triste, mas perdoei. Não fiquei com raiva de você. Aí então, disse ele, ela me mandou um áudio. E o áudio dizia assim: você não imagina, não faz ideia do bem que você me fez por me contar tudo isso, por dividir comigo tudo isso. Você não faz ideia do peso que você tirou de cima dos meus ombros. Aí virou ele para mim e disse assim: nós somos amigos. Agora eu pergunto para vocês: não é mágico? Não é? Isso acontece a todo instante na nossa vida. E o que é que nós precisamos fazer para que a magia aconteça? Não toque, não ponha a mão. Nós não precisamos controlar a vida. Nós não precisamos controlar as pessoas. Nós não precisamos, não devemos controlar o nosso destino. Porque se fizermos isso, a magia não acontece. Deixe as coisas acontecerem. Vocês vão perceber essa magia. E quando eu toco nesse assunto, eu acho o assunto fantástico, eu acho algo incrível, e que a maioria das pessoas não se apercebe, eu me lembro de uma música de um cancioneiro popular, que eu vou cantar para vocês aqui no refrãozinho dela. Preste atenção nessa letra, que diz assim: só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Não tenho tudo o que preciso, mas o que tenho vivo, de mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. Aos trancos e barrancos lá vou eu ser feliz. E agradeço por tudo que Deus me deu. Pessoal, boa noite.